novidades que acompanham a volta às aulas pode estar a mudança do meio de locomoção até a escola, por diversas questões, como mudança da idade das crianças ou até da sua rotina de horário. E muitas vezes a dificuldade de conciliar os horários levam muitos pais e responsáveis a optar pelo transporte escolar ou o transporte público. A nossa produção foi acompanhar uma manhã de trabalho de um motorista de transporte escolar e nós já voltamos no De Bem com a Vida esclarecendo as suas dúvidas sobre esse assunto. Você quiser esclarecer alguma dúvida, alguma questão que estava aí na sua cabeça, você pode participar conosco através do telefone 21 14 11 12 ou no nosso Face De Bem com a Vida oficial. A gente está recebendo aqui o Coronel Roberto Alves, que é consultor de segurança há 31 anos na Polícia Militar, advogado, psicólogo e vai ao vivo esclarecer as nossas dúvidas hoje aqui no De Bem com a Vida. Bom dia, Coronel. Que prazer, Bispo. Tristeza da Pri, alegria do convidado. Tá alegre também hoje? Bastante. Hoje eu estou alegre. Eu também. O São Paulo merece. O São Paulo e o Santos se deram bem a noite de ontem. Exatamente. Mas esse assunto de extrema importância e dentro das suas palavras, né, que os pais não se preocupam, a grande maioria acaba recorrendo ao clandestino justamente por causa do preço. Um valor diferencial. Mas é um custo-benefício que não vale a pena. E nós vamos trazer durante essa oportunidade, a conversa, o que o pai precisa fazer. Não é só deixar o filho na mão de alguém, mesmo que seja indicado por outra pessoa, porque a responsabilidade solidária do pai efetivamente é muito grande caso haja algum problema. E existem muitos problemas, infelizmente, a demanda é muito grande, a oferta acaba sendo aquém da necessidade e aí os clandestinos, ou mesmo aqueles que são credenciados, mas estão em estrutura irregular. Eles não atendem algumas demandas, têm que fazer. Então nós temos que, tem como verificar, é muito fácil, nós vamos durante o programa fazer. Todas as informações hoje aqui no De Bem com a Vida. Nós vamos acompanhar esse dia a dia de um transporte escolar e a gente volta esclarecendo as suas dúvidas aqui no De Bem com a Vida nas semanas de volta às aulas. Bom, são 6h30 da manhã, o dia começa a clarear. É isso aí, De Bem com a Vida, acordando cedo para mostrar a volta às aulas. Hoje, agora nesse horário, os pirueiros já começam a sair e eu vou acompanhar a manhã de um pirueiro. Eu vou conversar com o Rodolfo. É isso? Tudo bem? Bom dia. Eu quero saber como é que funciona a segurança para as crianças irem para a escola. Rodolfo, eu vi que o seu carro é todo equipado. Gente, é um luxo. Tem Wi-Fi, TV, DVD. Como é que as crianças passam muito bem, vamos falar a verdade, né? Passa. É um serviço que... Transporte escolar é um serviço de responsabilidade, porque o pai só tem aquele filho, não dá para fazer uma cópia dele. Não tem como. É único, então a nossa responsabilidade é muito grande. É enorme, porque é como se fossem nossos filhos, né? O senhor já está há 30 anos, então é uma história, gente, de longa data. É uma história de longa data se preocupando com as crianças. E não é só os itens de conforto, não. Eu tô vendo já para subir no carro, a criança já pode ter um lugar para se apoiar, todos os bancos com cinto. Me explica um pouquinho, como que está equipado os seus carros? O carro, ele é composto de cinto de 3 pontas em todos os bancos, que é o top de linha hoje, não é o abdominal só, esse é de 3 pontas, como se fosse do motorista, tem extintor, e os cuidados, tem um monitor, né? O monitor, isso é importante. O Rodolfo, enquanto dirige, ele pode olhar as crianças, ver se as crianças ainda estão com cinto, se as crianças estão bem cuidadas. O monitor desce, pega a criança, põe dentro do carro. Quando chega à escola, ele tira as crianças, leva o motorista, é simplesmente um motorista. Você tem que ter uma carta D, fazer um curso para isso. Não adianta você ter uma carta D e não ter um curso escolar. Que lá você vai ser habilitado para poder dirigir esse carro. Nenhuma outra pessoa que tem uma carta D pode dirigir um carro com faixa escolar, só se tiver o curso. Esse número indica que o carro está devidamente legalizado. Sem isso aqui na porta, o número na porta não está. Então ela tem que pedir a documentação para ver se o carro é legalizado,
Se o condutor tem um curso escolar, senão ele não está habilitado a dirigir, não importa a categoria de carta. É o momento que a criança está, digamos assim, numa área de risco, né? Porque a gente confia no motorista, na empresa, mas a gente tem vários motoristas na rua que não dirigem para eles, não dirigem para os outros, não é verdade? Porque em outros países o transporte escolar, ele é uma coisa que todo mundo respeita, né? Aqui não, aqui basta você ter uma faixa no carro, você vem, por mais certo que você esteja, a maioria das vezes, a pessoa que vem, ela acha que você vai pegar num prédio. E às vezes não dá para você estacionar. Eu não posso estacionar aqui e pegar a criança lá embaixo. Não posso. Eu sou obrigado a pegar na porta da criança. Por isso que ele usa um carro, ele usa uma faixa escolar e às vezes quando você vem pegar, não tem como você encostar. Você é obrigado a parar no meio-fio. Como funciona o sentido de fiscalização? Existe uma fiscalização? Existe uma fiscalização. Nós temos a São Paulo Transporte. A primeira coisa que eles fazem, ele puxa pelaquele número, se o carro está ou não vistoriado. Porque o carro escolar, ele tem de 6 em 6 meses, ele passa por uma vistoria lá na São Paulo Transporte, no Pari, onde é checado todos os itens do carro e uma vez por ano nós temos um outro departamento que vistoria a parte de amortecedores, aí é mais, sabe, são máquinas que fazem o carro. Como eu estou há 30 anos, eu tenho um médico que eu levei ele na escola. Olha que Maravilha. Hoje maravilha. eu vou lá, meu dentista, eu levei ele na escola. Porque nós temos um tacógrafo no carro. Todos os dias, esses 7 dias eu ponho na segunda e ele vai até outra segunda-feira. Aí marca a velocidade que eu ando, todas as vezes que eu paro, ele registra que eu estou parado. Eu não posso passar da velocidade do perímetro urbano, se aqui é 60 por hora, ele registra. Se eu passar, quando eu paro, olha lá. Parou a luzinha, essa outra. Quando eu começo a andar, ela registra que eu estou andando. Anote agora as dicas do De Bem com a Vida. Veículos revisados e vistoriados semestralmente pelo Detran e SP-Trans. Os veículos devem ser equipados com acessórios de segurança, como cintos para cada passageiro, abertura dos vidros, tacógrafo, barras de apoio e extintores. E os motoristas também devem ser qualificados, habilitados na categoria profissional e com especialização pelo COTRAN. Tá aí as dicas do De Bem com a Vida e todos os requisitos. Coronel, o que você achou desse nosso pirueiro? Exatamente o que a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro determina. O artigo 136 do Código, que é de 97, ele trouxe os requisitos mínimos para que você possa exercer essa atividade de fundamental importância. É um transporte coletivo e de crianças, não é? Dos nossos filhos. Então, o cuidado que a legislação teve, a partir da lei, desse artigo 136, o Detran trouxe a portaria 1153, que praticamente traz todas as informações que nós precisamos para saber como ajudar na fiscalização, que não pode ser simplesmente dos órgãos públicos, mas essencialmente dos pais ou responsáveis. É importante que eles participem nessa fiscalização. Se você entrar no Google agora, né, pega a portaria do Detran 1153, 1153, e vai estar lá uma relação de tudo que o motorista tem que ter, de todos os requisitos que o veículo tem que ter. Então, como foi colocado, mais de 21 anos de idade, no caso do nosso convidado lá, do participante da matéria, tem um pouquinho mais, mas mais de 21 anos de idade, categoria D. A categoria D é aquela exigência para que possa dirigir ônibus, caminhão, ou seja, não é só se habilitado. Hoje, quando se habilita, começa pela B, ainda tem um processo longo para chegar numa categoria D. Tem que ter uma ficha de antecedentes criminais, que nós chamamos de certidão negativa de distribuição criminal, para crimes de roubo,
homicídio, estupro ou corrupção de menores. Então tem que trazer essa ficha, tem que ter essa ficha criminal apresentada. E durante o período de 1 ano, ou de exercício de 1 ano, esse motorista não pode ter nenhuma falta, nenhuma infração de trânsito grave ou gravíssima, nenhuma, e não pode ser reincidente numa infração média, ou seja, praticamente não pode cometer infração de trânsito. E aí é onde nós encontramos o problema. Muitos motoristas que têm o veículo credenciado, que são credenciados, cometem uma série de arbitrariedades, às vezes pelo tempo, excesso de velocidade. Lembre-se, na matéria falou do tacógrafo. O equipamento é o cronotacógrafo, que é obrigatório, e o pai tem que, na hora de verificar se vai contratar aquele, e não vamos chamar de perueiro, né? Daquele transportador escolar, se ele tem, além da credencial que ele tem que ter, se ele fez o curso, ele tem que dotar essa credencial e tem que apresentar para você. Se ele apresentar a credencial, você já sabe que ele é categoria D, que já tem mais de 21 anos. Então já se resolve. Mas como eu faço isso? Ele tem que apresentar, aí você pega o número dessa credencial, o nome da pessoa, não precisa nem o número, o nome desse motorista e a placa do veículo, 156, é um serviço municipal que fornece os dados, vai dizer para você, papai, olha, esse motorista realmente é credenciado, está em dia e o veículo está autorizado a fazer esse tipo de transporte. Vejam como é simples. Olha, muito simples, obrigação pelo próprio telefone. Você liga, então, eu vou contratar. É uma ligação gratuita. Exatamente, não é um serviço gratuito. E aí vem uma diferença, nós vimos o monitor naquele serviço. A existência do monitor no serviço pago não é obrigatória, por incrível que pareça. Quando o transporte é gratuito, isso acontece normalmente nas escolas particulares, é obrigatória a presença do monitor. Puxa Agora, vida. para o particular não é obrigatório, mas pai, mesmo não sendo obrigatório, use como requisito, porque tem aquele transportador que usa o monitor. Imagine o motorista parar, toda hora que ele parar, ele tem que descer para acompanhar a descida do seu filho ou o embarque do seu filho. Imagine se isso seria viável. Então, na sua opção pela contratação, já verifique, tem monitor? Tem. Tem o tacógrafo? Tem, porque o tacógrafo, ou o cronotacógrafo, que é o nome correto, ele vai indicar a velocidade desse veículo, distância, tempo que ele rodou. Até o lugar que parou, fica tudo armazenado no CD. É a caixa preta, é a caixa preta do veículo. Caixa preta do veículo. E onde a fiscalização de trânsito, o IPEM, faz fiscalizações contínuas e verifica nas informações desse tacógrafo se esse motorista está dirigindo em excesso de velocidade, está seguindo as recomendações de trânsito. Então, além de obrigatório, é fundamental. E o órgão vai atrás e, eventualmente, invariavelmente, tem tirado de circulação muitos veículos. Mas o problema não são os credenciados. São os clandestinos. São os clandestinos. E aí, na tua opinião, por que alguns pais ainda optam pelos clandestinos, financiando um mercado paralelo, sem fiscalização? E a gente vê que os sérios, os que fazem o transporte escolar sério, é um alto investimento. Um alto com investimento. Wi-Fi, com cinto de segurança. Falamos de uma coisa importante, é obrigatório o cinto de segurança e a legislação brasileira, no Código de Trânsito, CONTRAN, ele determinou para todos os veículos particulares a obrigatoriedade da cadeirinha para crianças até 7 anos e meio. E é o transporte. Mas no transporte escolar não é necessário. Olha como a legislação é incoerente. Mas mesmo não sendo obrigatório, você, papai, na hora de escolher, escolha um que tenha cadeirinha ou faça que essa pessoa permita que você use a sua cadeirinha no transporte do seu filho. Não deixe o seu filho ao relento. Existe uma identificação no veículo credenciado que dá a quantidade, quer dizer, é a quantidade máxima de pessoas que podem estar transitando naquele veículo. Tem que ter cinto de segurança em todos os bancos e não pode ter criança em pé, não pode ter sentado inadequadamente. Então, essa fiscalização o pai faz. É só acompanhar um trajeto desse veículo e o pai tem essa obrigação. Vai com o seu carro particular, acompanhe o trajeto, verifique como esse motorista está dirigindo. Se ele segue a legislação de trânsito, veja que ele não pode cometer nenhuma falta praticamente. Verifique se ele acompanha e se preocupa com seu filho no embarque e desembarque, se o monitor é educado. Então, já que você está pagando, exija. É uma prestação de serviço essencial. Agora, muitos pais acabam recorrendo por uma questão de custo-benefício, aquele dinheiro, em detrimento da segurança e qualidade do serviço, ele vai no dinheiro. E a economia burra, na verdade. E é aquela economia muito burra, porque como é que a estrutura vai fiscalizar aquilo que está irregular? Não tem.
Então vai ser muito complicado, é arriscado, e aí essas pessoas que usam veículos inadequados, sem atender à legislação, aos requisitos mínimos, elas vão colocar em risco a vida do seu filho, o seu maior patrimônio. Então aí o pai não é esperar que os órgãos de trânsito, os órgãos municipais ou estaduais venham fazer fiscalização, não, o primeiro fiscal, o mais importante é o pai. E sabe quem ajuda o pai na informação? Os filhos. Os filhos, é verdade. Porque se você pedir para o seu filho, olha, como é que o tio dirige? Ele fala tudo, a criança é muito autêntica. Então você tem formas muito simples de saber diferenciar o tipo de serviço que está sendo prestado. Agora, Coronel, eu queria que você comentasse comigo, a gente vai conversar com uma transportadora, ela faz o transporte Elaine, mas tem um dado interessante. No interior, onde a gente tem a ideia de que as coisas são mais tranquilas, o índice de acidentes no transporte escolar é superior ao das grandes capitais como São Paulo. A gente já vai comentar sobre isso. Eu quero dar bom dia para a Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Bispo. Tudo bem. Elaine, você faz esse transporte escolar há quanto tempo? Olha, nós já estamos entrando na casa dos 18 anos já. 18 anos. Qual é a maior dificuldade como transportadora dessas crianças que você encontra hoje, Elaine? Às vezes, na pauta, o que acontece? Às vezes os pais, eles vão contratar o transportador não pela qualidade, às vezes eles vão pelo preço. Olha, e aí o que acontece? Acontece que eles acabam nem sabendo qual é a lei, qual a documentação que o transportador deve ter ou não. Essa é uma grande dificuldade que a gente percebe com os pais. Olha só, então é um assunto importantíssimo mesmo, conscientizar os pais de todos esses requisitos que o transportador que está legalizado cumpre. E eu achei muito interessante, né, Elaine? Você a cada 6 meses tem que ir lá verificar novamente o seu carro, 2 vezes ao ano. Cada 6 meses nós temos que ir lá fazer a nossa vistoria semestral. E aí é onde o carro passa em todos os testes que tem que ser feitos. E se ele tiver aprovado, ele vai ser liberado. Senão o carro não pode ir para a rua. E se está sendo reprovado indo para a rua, o carro automaticamente está irregular. Aí você entra no transporte clandestino. Aí às vezes o que acontece? É uma coisa muito importante que os pais também têm que ver isso. Se realmente legalizado. Porque se não está legalizado, ele vê a fiscalização, ele vai sair correndo. Ele vai, como eu um pouco falo, ele vai dar uma fuga com o carro cheio de criança. Meu Deus. Que é uma coisa muito perigosa. Então, é bom que os pais prestem bem atenção. Nós temos o nosso CRM, nós temos o nosso CRMC, que são documentações. Caiu a linha, muito obrigada pela participação. Então, quer dizer, mais uma transportadora que cumpre tudo isso. Agora, esse número de acidentes, Coronel, por que no interior acaba sendo até mais alto que São Paulo? Sendo que em São Paulo, só na rede pública, nós temos mais de 1 milhão de alunos que frequentam diariamente a escola pública, sem contar a escola privada particular. E no interior esse número menor, mas o número de acidentes maior. Aí vem a questão da fiscalização. O interior, pelas características da proximidade, o policiamento, a quantidade efetiva de policiamento é menor. Até porque ele é proporcional às demandas. Claro que os grandes centros vão exigir a presença de um número maior de profissionais envolvidos nesse processo de fiscalização. Então, não tendo fiscalização, a clandestinidade aumenta. E aí o que a nossa convidada participou da matéria, ela explicou, Elaine, eles têm que fugir, eles têm que correr. E como eles não têm que pagar as taxas, porque cada vez que vai tirar essa certificação tem que pagar uma taxa. Toda vez que vai renovar, tem que pagar uma taxa. Então, aqueles que têm essa economia acabam barateando os seus custos e os o custos número do pai. de acidentes sobe, então. Sobe porque não tem esse profissionalismo, justamente por essa falta de profissionalismo. Então, veja o cuidado desses profissionais que são transportadores. Zelosos. Eles são zelosos, estão tratando como se fossem os próprios filhos. E o fato de ter que ser obrigatório, é mandatório que tenha antecedentes criminais. Sim. Limpo. Isso é importante. Você pode estar colocando o teu filho na mão de um pedófilo, de um maluco. Como aconteceu recentemente, era um casal, inclusive, senhor e uma senhora, os dois, aliás, aproveitando essa questão, tem muita gente que tem
a credencial, o veículo está credenciado, mas usa outro motorista para fazer o transporte. Ele acaba fazendo isso, e o pai tem que acompanhar. Tá. Se a fiscalização pegar, claro que vai tomar as providências, mas se o pai perceber ou souber que muda o motorista, não pode. Não pode. Para aquele veículo é aquele motorista que tem a sua qualificação, aquele Ótimo. certificado. Isso é importante que vocês tenham em mente na hora de acompanhar ou de escolher. E não só escolher, porque vejam que tem alguns veículos... Esse casal estava credenciado... Estão credenciados, mas estão irregulares. Porque Olha durante só. o período, aquele período que ele fica entre as inspeções que ele tem que fazer, que são 3 na realidade, 2 pelo Detran e 1 pelo município. Olha então só. a fiscalização é contínua, o veículo tem que estar em condições. Mas imagine se ele não fizer, fique irregular. Quem é que vai saber? Ele vai estar com a faixa, vai estar com o dígrafo escrito escolar, vai estar com tudo, mas está irregular. Está irregular porque o veículo pode estar faltando algum equipamento, o freio pode estar ruim. Então essas inspeções, fiscalizações são feitas para que o veículo esteja plenamente em condições. Tem veículo com cinto totalmente quebrado, existe o cinto, mas ele não consegue ser usado. A legislação exige só para o motorista o 3 pontos, para os passageiros o subabdominal é o necessário, é o exigido. Então, se o pai puder escolher um veículo com subabdominal e outro com 3 pontos, escolha o 3 pontos, porque é mais seguro. Então, série de providências. Mas como eu vou saber tudo isso? Entra na internet, Isso. portaria do Detran 1153. Você tem toda a relação. E melhor que isso, bom senso. O bom senso vai resolver praticamente todos esses problemas. Porque todos nós nos preocupamos no dia a dia com pessoas que vão entrar na nossa casa, pessoas do nosso dia a dia. E nesse momento que você vai deixar o filho na mão de alguém, a preocupação tem que ser redobrada. E essas pessoas que vivem na clandestinidade, hoje o Coronel Roberto Alves esclarecendo todas as suas dúvidas, te alertando, elas, por padrão, tem uma lábia muito boa, a conversa é muito envolvente, o cara é um 171 completo. Então tem que tomar muita atenção, porque ele fala, né, a garantia sou de ouro, não é? Eu garanto, eu sou bom, não vai pagar mais coisa nenhuma. Só que numa eventual acidente, algo que acontece, o teu filho está lá, você às vezes está no outro lado da cidade trabalhando, e aí sim que vem aquele arrependimento que não há o que pague um pai e uma mãe prevenida pela vida dos teus filhos. Coronel, muito obrigada. Eu também aprendi muito hoje nessa pauta de Bem com a Vida, pela presença aqui no de Bem com a Vida. Roberto Alves aqui, sempre consultor de segurança, nos esclarecendo as dúvidas e deixando você de bem com a segurança dos teus filhos também. Muito obrigada pela presença. O prazer foi todo meu e todo disponha. meu. Sempre um prazer estar no programa, um programa de um alcance maravilhoso. E a participação efetiva das pessoas, do nosso telespectador, nós ficamos altamente satisfeitos.